Cadu. Fala, meu irmão Cadu, Ricardo Mafra. Tá sem som? Pega outro fone lá pra mim, daí. Foi? Ah, agora foi. Estão me ouvindo? Agora melhorou? Maquiagem tá ok? Microfone tá ok. Anderson Vascaíno. Anderson, logo logo é papai. Tá batendo na trave aí já, né? Vamos esperar um pouquinho, pessoal, para entrar mais algumas pessoas. Felipe, meu amigo, Barra Velha. Aí, garoto. Tita Vieira, ó, lá na casa da Tita sempre são dois. É a Tita e o Anderson. Olha quem chegou, Bruno Souza. Beleza. Vamos lá, deixa eu conectar o Bruno aqui. Opa, tudo jóia? E aí, fala meu jovem, tudo bem, Bruno? Tranquilo, tranquilo. Quer dizer, dentro da nova normalidade, né? Tudo tranquilo, né, cara? Dentro É? dessa situação aí, coronavírus, estamos tranquilos. Você estava em outra live agora? Estava com o professor Orlando, que vai ser que é o nosso postulante, a candidato a prefeito aqui em Florianópolis. Estávamos batendo um papo aí também, muito bacana. E agora saí lá e venho para cá. E estou tentando bater o meu recorde de horas conectadas em ao vivo. Então tá, Bruno. Então seja bem-vindo à minha live, cara. Obrigado por aceitar meu convite aí pra gente bater um papo, né? Queria te apresentar para o meu público também, a gente conversar um pouco sobre a política, sobre a situação atual. E é a ferramenta que nós temos hoje, né, cara? São essas lives, é o Instagram, o Facebook. Então seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço. E é a ferramenta, né? Ainda mais como eu tenho dito nos meus ao vivos, que agora, ainda mais com essa audiência cativa, né? Que é todo mundo cativo em casa, né? Então, agora a gente está usando bastante essa ferramenta. Todo mundo aprendendo a fazer ao vivo agora. É isso aí. Bruno, cara, eu estava falando pro meu filho, ó, filho, daqui a pouco o pai vai entrar com um deputado estadual e tal, né, cara? Ele falou, mas o que é um deputado? Eu falei, pô, é uma pessoa importante, ele foi eleito, assim, sabe? Pô, pai, como eu tô orgulhoso de ti. Então, pô, arrepia, cara. Tá? Eu ouvi isso de uma criança de 8 anos de idade. Que legal, que legal. É, legal, né? Assim, ensina ele correto já. Importantes são as pessoas, os indivíduos. Deputados políticos não são indivíduos, são políticos. É, Políticos não são importantes. Importantes são os indivíduos. E a gente, aliás, que é do Novo, a gente luta para criar um país onde a força política seja cada vez menos importante e cada vez mais importante a ação individual, a solução que as pessoas trazem, o empreendedorismo e que a gente dependa menos de políticos, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Nós estamos aqui com alguns postulantes aqui de Joinville também, né, cara? Tá o Neto, a Flávia, o Mafra, tem uma galera, o Rudy, eu vi que entrou aí. O pessoal aqui de Joinville está te acompanhando também. Mas eu queria, Bruno, que tu falasse um pouquinho quem que é o Bruno Souza, para quem não conhece. Fala um pouquinho de ti aí, cara, se apresenta pra gente. Opa, então, eu sou deputado estadual, fui eleito em 2018, com uma das campanhas mais baratas do estado de Santa Catarina, e numa campanha de rua, indo e distribuindo meu material e falando das coisas que eu acreditava. Eu era vereador antes, então eu fui eleito em 2016 como vereador, da mesma forma, a campanha mais barata também, uma das mais baratas do estado, por voto, e sempre defendi as ideias da liberdade. Desde 2001, pelo menos eu me recordo de que eu defendo e acredito nessas ideias. Então, uma coisa acabou levando a outra. Me tornei vereador, defendi lá como vereador durante 2 anos que eu acreditava. E aí, como o Novo não tinha candidato ao pleito estadual, eu resolvi concorrer para que a gente pudesse ter alguém defendendo as ideias da liberdade no âmbito estadual. E adoro o que faço, sou apaixonado pelo que faço. Eu acordo pensando no que vou fazer hoje e vou dormir hoje pensando no que eu quero fazer amanhã. Então, eu sou muito feliz. Sempre foi assim? Sempre gostou de política, cara? Cara, eu sempre acompanhei, eu sempre gostei de política, é curioso isso. Eu fui quando eu tinha
lá em 89, rapaz, tu nem conta isso por aí, fica só entre a gente, tá? Porque eu sei que me olhando assim, vocês vão achar que eu nem era nascido em 89, né? Mas fica só entre a gente, cara. Em 89, a minha irmã me levou numa passeata do Covas ainda, cara, naquela eleição maluca de 89. Aí em 92, o meu irmão me levou na passeata dos Caras Pintadas. Eu sei, eu era um menino de 1 ano de idade em 92, não era nascido em 92. Tá bom. E aí, agora eu corto o cabelo assim, ó, bem curtinho, porque aí eu escondo os cabelos brancos. Aí me dá uns 2 aninhos a mais aqui. Então, sempre gostei. Aí no colégio eu era líder de turma, fui grêmio estudantil, depois na faculdade participei diretório e sempre disse que um dia eu vou me candidatar, um dia eu vou me candidatar. E aí aí um dia eu olhei, peraí, mas o que eu estou esperando? E me candidatei. O tempo acabou passando, eu poderia ter feito isso antes, mas acho que fiz na hora certa, acredito que fiz no momento correto. Então eu sempre gostei, mas eu não quero dizer com isso, tá? Quem me ouve agora, não quero dizer que se você começou a acompanhar a política há pouco tempo, que não é para você a política não, tá? Por favor, a política é exatamente para você. Porque nós precisamos de você. E nós temos diversos candidatos do Novo, hoje, que estão diversos mandatários do Novo, que eles têm histórias muito diferentes da minha. Nunca pensaram em política e hoje fazem um excelente trabalho como mandatário. E no nosso time aqui também, de postulantes, de pré-candidatos e tal, eu também sou meio estranho no ninho, assim. A maioria das pessoas, elas estão chegando agora com essa ânsia de querer fazer algo e tal. E eu, desde criança, cara, sempre gostei muito de política. Tinha épocas que eu colecionava santinho ao invés de colecionar figurinha da Copa do Mundo, cara. Eu tinha lá do Paulo Afonso, do Kleino Bin, sabe? Cara, que loucura isso. Então, eu sempre fui meio um estranho no ninho, assim, ó, cara. Também fui... Pode falar, estou procurando aqui, porque eu acho que eu tenho ainda, cara. Eu acho que eu tenho aqui do meu lado aí também, cara. Que massa, né, cara? E isso desde criança, assim, ó, cara. Eu guardava mesmo, porque quem me conhece sabe, cara. Também sempre gostei de ser líder da turma e não sei o que e tal. E chegou a minha hora aí de tentar apostar nisso, né, cara? Eu sou postulante já aprovado na terceira etapa agora do nosso processo seletivo do Novo. E uma coisa eu tava falando agora para minha esposa, o Bruno Souza foi o cara que me deixou 3 dias com taquicardia. A gente teve o encontro lá em Balneário Camboriú, e aí você, deputado estadual, Gilson Marques, nosso deputado federal, fizeram a palestra. Cara, o teu jeito de falar, tu botou uma energia em mim, cara, eu fiquei 3 dias acelerado, cara. Voltei dirigindo para Joinville, eu tomei um Red Bull só para ficar mais legal, né, para voltar dirigindo. Pensei que ia ter um troço, cara. A tua energia para falar de política, cara, a tua vontade de fazer acontecer é muito legal. Isso é cativante, assim, ó, cara, de verdade. Poxa, obrigado. E desculpa você. Mas eu falo para tentar ajudar e passar um pouquinho, né, disso, porque eu acredito muito, sabe, que a gente pode fazer muita coisa bacana na política. Eu vejo que eu sou pequenininho, estou começando a minha história, mas eu fico muito feliz com as pequenas vitórias que nós obtivemos. E agora ver esse timão surgindo de gente competente, preparada, e em quantidade a gente pode mudar esse nosso estado, esse nosso país. Eu tenho certeza. E a gente não precisa nem ter a maioria, não. A gente só tendo um pequeno grupo, como a gente vai ter com certeza um grupo significativo, mas ainda não vamos ser a maioria, mas esse grupo vai fazer tanto barulho e vai defender com a força das coisas corretas que a gente defende, isso vai dar uma energia tão grande que a gente vai mudar esse nosso estado, tenho certeza disso. Isso vai dar um eco, vai ressonar muito aquilo que a gente defende. Por isso que eu estou empolgadíssimo com a campanha de vocês. Eu quero ir para a rua, levar bandeira, carregar a bandeira, pedir voto na rua para vocês, porque eu acredito, cara, eu acredito mesmo. A gente vai fazer muita coisa bacana. Nosso time vai mostrar que política dá para ser feita de um jeito diferente. Não do jeito que as pessoas hoje imaginam, né? Não, e assim, ó, tem mais uma coisa em comum, cara. Isso aqui é um colete. Conhece isso? Então, essa é minha ferramenta de trabalho, cara. Eu sou produtor de vídeo, então eu uso muito esse tipo de colete, né? E tu faz os teus vídeos e tal, tu sempre tá usando isso. Eu tenho lá o meu colete lá, cara, que eu não abro mão, velho. Tô sempre usando. Eu peguei e falei, cara, é minha vingança. Porque o Estado passou a vida inteira fiscalizando. E aqui no Brasil é assim, né? Num país desenvolvido, é o Estado
que tem que prestar contas para a sua população. No Brasil, como aqui é tudo de cabeça para baixo, aqui é o cidadão que tem que viver prestando contas para o Estado. Isso é uma loucura. É como se o Estado tivesse sempre... Ei, você aí, ô, desonesto, deixa eu ver o que você está fazendo. Você é desonesto até provar que é honesto. É uma loucura isso aqui no Brasil. Está invertido as coisas. Aí, quando eu virei deputado, eu falei, agora eu vou me vingar agora. Agora eu vou começar a fiscalizar o Estado. E aí eu criei o meu colete de fiscalizando o Estado. E, cara, é engraçado, cara, que eu chego nos lugares e, assim, o meu colete é o colete que eu fiz. Ele não tem autoridade nenhuma. Só que a nossa cultura poxa, nosso país é um país tão autoritário que a gente tem uma cultura, assim, de respeitar a autoridade, ter medo da autoridade, que ela está impregnada na gente. Esse meu colete, ele não significa nada, ele não tem autoridade. Só que eu chego nos lugares com ele, cara, o pessoal já olha assim, pô, um colete, um fiscal ali. Tu fez um vídeo aqui em Joinville, nas obras do Rio Matias ali e tal. Foi muito repercutido aqui, cara. Foi bastante repercutido. Ah, mas é porque é um absurdo aquilo ali, né? A gente estava passando ali, o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Não, isso aqui aconteceu, a gente explicava da obra e tal. E eu olhei em volta, cara, um monte de loja fechada, assim, alugas e tal. Meu Deus, isso aqui é a prefeitura matando empregos. Isso aqui é o poder público, é o Estado fazendo... Quer dizer, o cidadão paga impostos e ainda recebe como retribuição a destruição do seu negócio. É uma loucura. Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. Tem um amigo meu aqui, o Maicon, ele perguntou e eu já vou complementar. A real função do vereador. Tu foi vereador, né? E às vezes parece que o vereador não serve para muita coisa, porque aqui em Joinville, por exemplo, nós somos a nossa Câmara de Vereadores é um cartório do prefeito. Sabe? Tudo que ele manda passa, eles são maioria. E qual é a real função do vereador? O que tu conseguiu fazer como vereador? E o que um vereador realmente pode contribuir nesse momento que a gente está precisando? Ou numa época de normalidade também, cara? Para aqueles que se contentam com pouco, às vezes a função de um vereador é ser o despachante do prefeito, né? Eu não acredito nessa função e eu espero, sinceramente, que isso acabe e as pessoas parem e quem se eleja... Eu tenho certeza que no novo ninguém vai se eleger com esse pensamento. Então, se o sujeito não está disposto a ser apenas um carimbador do prefeito, o vereador faz muita coisa. Por quê? Porque a gente vê na televisão, a gente liga a televisão e vê o Jornal Nacional e a gente fica olhando lá as grandes coisas, lá em Brasília, os grandes temas. Só que a gente esquece que isso é um ou dois temas. 70% da nossa vida é decidido nas câmaras. E se nós não tivermos uma Câmara atuante, o que vai acontecer é que 70% disso vai ser decidido apenas pelo prefeito. Então a Câmara serve para fiscalizar o Executivo. Para mim, essa é a função primordial, né, que a gente tem que estar lá para fiscalizar, principalmente fiscalizar o orçamento público, fiscalizar as prioridades. E quando a gente fala de fiscalizar, parece que é uma tarefa que se faz em uma tarde, se faz de um dia ou outro. Não. A fiscalização é constante. Cada ato, cada gasto, cada lei que tramita na Câmara, a gente tem que fazer isso. E o vereador pode atuar muito bem nisso. E aí, além disso, como eu falei, 70% da vida das pessoas estão nas câmaras. Então, as leis que regem a tua casa, as leis que regem a calçada que você caminha, o negócio que você abre, o terreno que você compra, o mercadinho, até a forma como os produtos estão dispostos ali, o que pode, o que não pode vender. Enfim, 70% da nossa vida prática e cotidiana está nas câmaras municipais. Só que as pessoas, às vezes, não esquecem disso, não veem, porque não são, às vezes, assuntos que tem tanta cobertura da mídia como tem os assuntos de Brasília. Só que eu garanto, a Câmara Municipal para o munícipe pode ser até muito mais importante do que o próprio Congresso Nacional para esse cidadão de Joinville, por exemplo. E ele o vereador é o político que está na rua, né, cara? Tu encontra o vereador no shopping, é o cara que tu tem mais contato. É o político mais descentralizado que existe, né? Porque exato. Não esbarra com o senador na rua. Alguém já esbarrou com o senador na rua aí? É um ou outro que você vai esbarrar. Agora o vereador, poxa, o pessoal te esbarra na rua, cobra na tua casa. Então esse político o vereador tem a tendência de ser também um político mais conectado com a população. E aqui em Joinville, cara, nós estamos com o prefeito numa quarentena há 7 anos e meio já.
Então ele está desaparecido. Tudo bem que ele tem 78 anos de idade quase, então ele está num grupo de risco, mas ele realmente sumiu, tá? A Câmara de Vereadores, a Cris, que é a nossa postulante aqui, também falou que parece uma Câmara fantasma, que quando aparece até assusta a gente. E então a gente não. Agora eles estão de férias, eles estão fazendo as sessões online, mas também não faz diferença, porque eles não contribuem em nada. Então a gente não percebeu que eles pararam, sabe? Mas eu queria que tu me dissesse uma coisa. No Estado, a gente está vendo muito a atuação do governo do Estado e do presidente da República nessa questão atual. Como que tu está vendo o teu trabalho da Assembleia Legislativa? O que está acontecendo aí em Florianópolis, cara? Como é que está essa fogueira por aí? Pois é, essa crise do coronavírus, ela foi lamentável, né? Porque o Estado já estava numa situação caótica. Nós íamos para o maior rombo nas contas públicas da história de Santa Catarina, isso antes da crise. Agora, com a crise do coronavírus, nós perdemos 200 milhões de reais em arrecadação agora em março, vamos perder mais 1,2 bi em abril e maio, e nós vamos para o maior rombo disparado de Santa Catarina. Isso significa o quê? Que nós ou vamos ter que reduzir gastos, mexer na despesa, ou nós vamos ter que aumentar impostos. Por isso, a Assembleia vai ser muito importante e precisa muito apoio de vocês para conseguir mexer no lado da despesa. Porque senão, o seu feijão, o seu arroz, a tua carne vai ficar mais cara e você não vai nem saber por quê. Mas o motivo é porque a gente não cortou despesa. Então, a Assembleia vai ser muito importante nesse período. Eu estava defendendo uma medida de uma reforma previdenciária que é super importante, porque hoje a maior despesa do Estado é com previdência. Nós estava defendendo isso, estava encaminhando, aí veio a crise e mudou tudo. Agora, o que aconteceu? Nós decretamos um período de calamidade pública e isso deu alguns poderes excepcionais para o governo do Estado. Ele pode gastar com medidas que sejam ligadas ao combate ao coronavírus, né? Só que, ao mesmo tempo, nós formamos também uma comissão que se reúne semanalmente para avaliar cada um desses gastos. E como eu falei, eu sou muito pautado pela fiscalização. O meu mandato é muito fiscalizador. Então, o que eu faço dia a dia é analisar cada uma das dispensas de licitações, cada um dos contratos do Estado, cada item comprado, gasto, e tenho defendido também medidas ao mesmo tempo que não são muito populares, mas são necessárias, medidas de contenção de gastos. Porque senão, esses gastos que a gente não cortar no governo vai chegar no teu bolso. Vocês não tenham dúvida que é muito mais fácil aumentar o imposto para você, aumentar o preço do teu feijão, do que cortar na pele, fazer corte em gastos aqui na Assembleia. Só que eu acho que faz muito mais lógica a gente cortar gastos, economizar, do que mandar essa conta para uma população que já está quebrada e sobrecarregada por essa crise. Eu acho que assim, ó, esse momento do coronavírus agora começou na primeira semana. Pô, o governador está sabendo o que fazer, ele é bombeiro, parece que ele sabe o que está fazendo, de repente ele já é vilão. O ministro da Saúde era o melhor que existiu, de repente agora, hoje à tarde, já não serviu mais, já caiu, já tem outro. Então as coisas mudam muito rapidamente. E o papel dos deputados, dos senadores, no caso municipal dos vereadores, é realmente manter o controle sobre isso, perceber se não é só política o que está acontecendo. Por exemplo, está muito em pauta agora a discussão desse hospital de campanha em Itajaí, né, Bruno? Como é que ficou essa questão, cara? Então, esse hospital ele era uma licitação bem problemática mesmo, uma licitação que foi feita de um dia para o outro, então uma dispensa de licitação que foi feita de um dia para o outro, publicaram o edital e colheram as propostas, no dia seguinte decretaram quem era o vencedor. E tinha diversos pontos ali suspeitos e eu já estava preparado para entrar na justiça e fazer tudo necessário, só que o governador acabou agora às 6 horas de cancelar esse edital. Então ele cancelou essa licitação e vai fazer por pregão eletrônico, que é uma forma melhor e mais clara e transparente de fazer essa licitação. O fato é que aquela licitação não tinha como continuar. Então, era um gasto de quase 80 milhões de reais e repleto de dúvidas, de questões ali mal explicadas. Então, acho que a atitude foi... era essa atitude que deveria ser tomada, o cancelamento desse hospital. E é justamente a função do deputado, né? A gente estava em cima fazendo isso. O secretário de Saúde esteve antes de ontem, terça-feira,
na Assembleia Legislativa, dando explicações para a gente, através de um requerimento meu, da minha autoria, que também é função de um deputado, de olhar para o governo e dizer, vem cá, vem aqui o secretário tal para explicar para a gente isso aqui. Isso é função do vereador, é função do deputado, é função do legislativo. Então ele foi terça-feira lá, deu explicações para a gente, muitas dúvidas ainda ficaram, e aí hoje cancelaram a licitação. E é muito curioso, cara, que nessas horas todo mundo fala, tem que economizar, vamos cortar o salário e tal. Só que a economia deveria ter sido feita para agora estar sobrando no caixa, né? Se a partir de agora a gente cortar, o resultado vai vir mais para frente, né? Então, essa economia tem que ser a longo prazo, essa fiscalização tem que ser constante. Eu compartilhei um vídeo recente recentemente eu compartilhei um vídeo de 2015 do Bill Gates, não sei se chegou a ver, onde ele já antecipava essa guerra que ia acontecer por conta de um vírus. E de vírus o criador do Windows entende, né? Mas ele já falava que... Mas ele já falava que o próximo problema do mundo não seria uma grande guerra, mas sim um vírus. E ele estava coberto de razão em tudo que ele falou, cara. É muito, muito legal tu perceber uma pessoa que tem visão de longo prazo, que é uma das coisas que o nosso partido briga para ter, né? Uma visão de longo prazo. A Alemanha, nos últimos 8 anos, reduziu em mais de 20 pontos percentuais o seu endividamento. Resultado disso, chegou a crise, eles tinham espaço fiscal para tomar as medidas que eles quiseram tomar, certo ou errado, eles puderam fazer isso. Por exemplo, eles garantiram 67% da remuneração de todos os funcionários que as empresas iriam demitir. Eles tinham dinheiro para fazer isso, eles tinham caixa para fazer isso. Aqui no Brasil, a gente o que a gente vai fazer? A gente começou esse auxílio de R$ 600, mas não tem dinheiro. O que vai causar? Ou isso a um longo prazo. Ou a gente vai ter que emitir moeda para fazer isso, para poder emitir moeda gera inflação, ou a gente vai ter que aumentar endividamento para um país que já entrou na crise com 80% do seu PIB comprometido com endividamento. Então, quer dizer, a gente está indo para insolvência, porque a gente nunca acostumou a poupar, a ser ponderado com os gastos, a escolher prioridades. Aqui o setor público funciona assim. Tem dinheiro, gasta. Não tem dinheiro, gasta mais um pouquinho. Acabou o dinheiro, gasta só mais um pouquinho. E aí ninguém tem limites aqui, a gente não tem prioridades. Eu vivo dizendo que se eu encontrasse um gênio da lâmpada na rua, eu faria apenas um pedido para ele. Eu não precisava nem 3, não. Eu vou pedir um porque esse um é bem difícil. Mas tu costuma economizar mesmo. Não, economia, isso, boa. Eu gostaria que todos tivessem um pleno conhecimento do nosso orçamento público, porque ele é a peça fundamental. Toda política, na verdade, se resume, se a gente pudesse fazer um resumo de toda a ação política, ela estaria, em grande parte, contemplada no orçamento público. É lá que estão as prioridades do governo, o resultado do lobby das entidades, do lobby das corporações, dos sindicatos, lá que você vai ver aonde o dinheiro que você paga nos seus impostos, que às vezes você nem sabe que está pagando, porque, segundo o IBPT, 1/3 das pessoas nem sabe que paga imposto, e todo esse dinheiro está sendo usado. Então, meu desejo seria que a gente pudesse entender o orçamento público e ter uma consciência do seu funcionamento a toda hora, para que a gente pudesse, se a gente fizesse isso, tenho certeza que o Brasil seria outro, porque a gente ia ficar indignado vendo as coisas que eu vejo no dia a dia acontecendo. Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta, um pouco em causa própria, né? Eu vi que passou ali o DJ Leandro, ele perguntou sobre os eventos. Eu sou do mercado de eventos também, como vídeo produtor, né? Então, casamentos, shows, grandes convenções, foi o primeiro tipo de serviço a parar e deve ser um dos últimos a retornar, por causa da acumulação de pessoas. E eu até estendo a pergunta sobre eventos, sobre as igrejas. Tem alguma perspectiva disso voltar? As igrejas, a gente já está falando aí do final do mês que vem, né? Mas acha que isso é um serviço fundamental, que talvez deveria ser mais flexibilizado desde já ou não? E os eventos também, se tem alguma perspectiva, né? É tudo muito incerto, né? O governo está partindo para uma abertura gradual e acredito que, até falava disso mais cedo, sobre a falta de planejamento, mas pensando bem, deveria ter as linhas gerais, que eu gostaria de ver, que eu acho que não tem, mas não dá para fazer um planejamento muito detalhado, porque eu acho que o governo está
tá tentando e vendo e medindo os resultados. Eu acho que é mais ou menos isso que eles estão fazendo. Eles vão abrir aqui para sentir o que vai acontecer. O fato é que nós estamos num período de absoluta incerteza. Quanto mais eu converso com quem entende, mais eu sinto que as pessoas têm incerteza. E existe é curioso, porque eu passo meus dias, de vez em quando eu faço isso. Por exemplo, eu vejo alguém dando uma entrevista em algum lugar, eu pego o nome da pessoa e vou atrás da pessoa e faço um call com essa pessoa. Esse pneumologista, infectologista, enfim, eu vou atrás e converso. E tenho conversado com muita gente, tanto economistas quanto o pessoal da área médica. E o que é fato é que nós estamos passando por um momento único. Então, como o momento é único, também ele é imprevisível. A gente aprende hora a hora. Então, tudo que a gente for falar hoje pode estar errado Especulação. daqui a 48 horas, sabe? Então, é muito difícil. O que eu tento fazer é o seguinte: eu olho aquilo que está na minha frente e tento dar as melhores soluções para aquilo que eu consigo ver, que eu consigo enxergar, e tento me afastar de especulações. Ó, a Cris até, eu acho que foi a Cris que falou aqui, que ela não se preocupa tanto com as igrejas, porque Deus está em todo lugar, realmente. Eu só me preocupo com uma coisa. Na verdade, é o seguinte, até hoje eu discutia com um amigo que é liberal, e eu só acho o seguinte, que se a gente for ler Hayek, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, ele vai sempre dizer que esses momentos de emergências, eles são momentos em que o autoritarismo ele costuma aflorescer, porque usando o pretexto da emergência, muitas vezes a força política ela é canalizada para fazer ações que não necessariamente são de fato as emergenciais, mas a gente usa a emergência, está em emergência. E aí absorve-se uma autoridade de se ignorar e se passa por cima de liberdades individuais. Então eu acho muito perigoso esses períodos e nós não podemos, de forma nenhuma, porque nós estamos num período realmente complicado, um período atípico, mas nós não podemos esquecer das liberdades individuais. Por isso, o Estado, mais do que nunca, se ele quiser fazer qualquer ação, ele deve se justificar. Ele deve justificar por que ele está fazendo isso. A gente não pode abrir mão da nossa liberdade por um pouco de segurança. Porque, como dizia o Benjamin Franklin, quem abre mão da sua liberdade por um pouco de segurança acaba ficando sem os dois. Nós precisamos, por isso que o Estado, para fazer qualquer coisa, ele tem que se justificar. A gente não pode aceitar simplesmente o canetaço de um político. Porque um político é um ser humano, ele está sujeito aos mesmos incentivos que todos nós. Então, a ação política, a ação coercitiva, a ação através da força, ela tem sempre que ser justificada. Bruno, nós temos mais uns 10 minutos contigo, que eu sei que tu tem outro compromisso às 8h10, né? Isso. É mais uma live, não? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eleições 2020 é um tema que também ainda é incerto, mas eu queria que tu me dissesse duas perguntas rapidamente, assim. Racionalmente, talvez seja difícil de ter eleição, no entanto, vai se adiar talvez para novembro, dezembro, não para muito longe. Então, o que tu vê nesse primeiro ponto? E o segundo, sobre unificação das eleições. Eu acho que, minha visão, unificação das eleições sem passar por uma reforma política tem os seus riscos, e se a gente votar em 7, 8 candidatos em uma eleição, se unificar tudo, as pautas vão se confundir demais, o que é municipal, o que é federal, o que é estadual. Então eu queria que tu me dissesse um pouco sobre isso. O que tu acha sobre as eleições desse ano e a tua opinião sobre unificação, que é um tema também que está sendo discutido. Rapaz, eu li hoje de manhã um estudo feito pela Universidade de Harvard, que esse estudo prevê que a gente possa ter quarentenas intermitentes até 2022. E por quê? Porque não sabe se ao certo, entre outros motivos, porque não sabe se ao certo se a imunidade que é desenvolvida pelos indivíduos que são afetados pelo coronavírus, ela é uma imunidade definitiva ou se ela é temporária. Então, se ela for temporária, nós vamos ter crises de reinfecções constantes. Então, não sabe se o que vai acontecer no longo prazo, né? No médio prazo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é muito difícil dizer hoje. Daqui a 2, 3 semanas vai ser mais fácil fazer uma previsão, porque a gente vai ter, provavelmente, a gente vai estar indo
por um pico de contágio, aí a gente vai conseguir medir um pouco melhor. Mas se a gente pensar que o primeiro caso de coronavírus foi em Santa Catarina, foi no dia 12 de março, há um mês atrás, tudo é muito novo. Então é muito difícil dizer agora sobre as eleições. Sobre unificação de eleição. O problema não é a gente ter eleições que não são unificadas. O problema é o custo dessas eleições. A gente gasta muito com eleição. A gente escolheu fazer eleição do jeito errado. A gente escolheu financiar partidos do jeito errado. A gente financia partido com dinheiro dos impostos, com dinheiro que deveria sair para saneamento básico, e a gente está financiando partido. E, além disso, a gente está gastando dinheiro dos impostos que poderiam estar indo para a saúde, para criar UTI, para combater crise do coronavírus, para financiar a eleição. Isso não faz sentido. Só que, assim, nós também temos que entender. A gente chegou nesse estado de financiar, desse estágio de financiar a eleição com dinheiro do saneamento básico, porque a gente optou por fazer financiamento público de campanha. Então, para a gente acabar com o fundo eleitoral, a gente tem que acabar com o financiamento público de campanha, que não faz o menor sentido. Porque não é aí que nasce a corrupção também. Não é do financiamento privado que nasce a corrupção. Se fosse assim, a Suíça era o país mais corrupto do mundo. Porque na Suíça, o financiamento de campanha é privado e sigiloso. Você não sabe nem quem doa para você. As pessoas não sabem nem quem doa para o candidato. Não é aí que nasce a corrupção. A corrupção nasce no poder do político e do burocrata, principalmente também o burocrata, a gente não pode esquecer do burocrata, de oferecer favores e criar dificuldades. É aí que nasce a corrupção. Não é no financiamento público ou não público. Então, sobre unificação de campanha. Talvez, se a gente escolhesse pelo método correto, que é fazer uma eleição barata, sem financiamento público, a gente não teria problema em fazer eleições de 2 em 2 anos. Além disso, tem que, obviamente, acabar com o voto obrigatório. Não faz sentido nenhum. Você é obrigado a escolher livremente quem você quer que administre você. Então, não faz sentido. A gente ser um país, meu Deus, isso é coisa de ditadura. Isso tem que forçar alguém a votar ou deixar de votar. Eu estou cansado de viver numa ditadura, que o Brasil é uma proto-ditadura. Sempre foi. Não é por causa do governo atual, do passado, nada disso, não. Isso é cultura nossa, tá? Isso é cultura que vem nossa aí, que veio desde a Nova República, do positivismo, piorou com Getúlio Vargas, só piora, né? Então, a gente tem que mudar isso aí. Certo. Tá ok? Bruno. Tem que mudar isso aí. Bruno, eu vou te liberar, porque daqui a pouquinho tu já entra na outra live pra gente tomar um ar, né, cara? Tomar uma água aí. Aguinha. Ou pode ser uma cervejinha, um álcool por dentro também, que quem sabe ajude. Eu vou tomar, cara, porque a OMS, é sério, ontem ela lançou isso, a OMS, ela está recomendando aos governos que proíbam o álcool em casa das pessoas, as pessoas beberem durante a quarentena. Eu vou pegar essa OMS, eu vou pegar eles, querem cortar um vinhozinho, deixa o meu vinho em paz, nada de lei seca aqui. Meu vinhozinho à noite, poxa, vendo aqui um Netflix, não toca no meu vinhozinho. Não, o pessoal vai deixar de estocar papel higiênico e vai estocar cerveja logo. Exato! Eu vou lembrar as minhas origens italianas aí da minha família, que minha mãe pisou muita uva, né, lá na colônia, e eu vou lembrar isso aí e vou começar a produzir vinho em casa. Bruno, quem quiser te acompanhar aí, cara, fala pro pessoal quais as tuas redes sociais, onde te encontra aí para ver um pouco do teu trabalho. Gente, é só botar Bruno Souza SC em qualquer uma das redes que você vai me encontrar. Bruno Souza SC, o país mais lindo da América do Sul. É só botar aí. Porque, infelizmente, nós ainda somos uma colônia de Brasília. A gente deixou de ser colônia de Lisboa para ser colônia de Brasília, né? Mas, se Deus quiser, isso um dia muda também. E Santa Catarina vai ter a sua sonhada autonomia. A gente vai deixar de pagar a conta dos outros aí. É isso aí. Bruno, eu vou te derrubar da live daqui a pouquinho, então eu vou finalizar ela com o pessoal aqui. Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo nosso papo, que possam haver próximos e que a gente possa logo se encontrar também. Não tem problema nenhum, o coração tá bom. Tu já fez o teste. Poxa, obrigado pela oportunidade. Obrigado por quem acompanhou também. Quem entrou pelo meu Instagram, também segue o Murilão aí, que não vai se arrepender. Tá sempre produzindo assuntos bacanas. E, gente, quem é de Joinville entrou também pela minha live, acompanha, poxa, o trabalho todo novo de Joinville. O trabalho de vocês poxa, sensacional. Eu fui aqui só observando, olha, pessoal, pô, bacana, legal. E isso aí, vamos seguir em frente, que tenho certeza, tem muito trabalho para ser feito, só que
a gente tem também muitas pessoas boas aí, com as ideias certas, que querem fazer a diferença. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Um abraço para a galera que está acompanhando aí, a Cris, o Neto também, a galera toda aí que está acompanhando. E me chame aí para Joinville, que eu tô com saudade de vocês. Beleza, Tá logo certo, nos amigo? vemos. Valeu, Valeu, querido. Bruno. Um Um abraço. Tudo abraço, bom. cara. Até mais. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa conversa com o deputado estadual Bruno Souza. Confesso a todos que eu estava um pouco ansioso para conversar com ele, afinal de contas, embora, como ele disse, a gente não deve colocar as pessoas acima de tudo, né? Mas ele é um deputado estadual e é um cara bastante atuante. Vale a pena conhecer um pouco do que ele está fazendo, o quanto ele está economizando, não agora que se mostrou urgente a economia. Ele é o deputado estadual mais barato, tanto a campanha dele foi a mais barata, quanto os recursos que ele recebe, os benefícios. Ele, cara, cumpre à risca aquilo que o Partido Novo acredita. Então vale a pena conhecer o trabalho do deputado Bruno Souza. Eu quero agradecer de coração todos vocês que estiveram aqui comigo. É difícil a gente falar sobre política numa época essa. A gente tenta fazer um tema que seja relevante para todo mundo, sem parecer, todo mundo falando de coronavírus, o cara está preocupado com eleição, com política. Mas mais do que nunca nós percebemos que são os políticos, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, os ministros, que estão decidindo o nosso futuro. O futuro da nossa saúde, o futuro das nossas empresas e empregos. São os legisladores que estão fiscalizando tudo isso. Deputados, senadores, vereadores. Então é urgente que a gente conheça o processo político, participe dele. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso partido, sobre o Partido Novo, acompanhe nas redes sociais. Nós estávamos num ritmo bastante acelerado de publicações e a campanha se aproximando, esquentando a política, e de repente todo mundo teve que dar uma esfriada, porque foi necessário. Mas logo, logo, a eleição está batendo na porta. Se não for em outubro, deve ser em novembro, dezembro desse ano. Não se fala muito em adiar muito mais do que isso a eleição. Então é importante que a gente conheça o processo, acompanhe quem são os possíveis candidatos a prefeito, a vereador, e logo, logo a campanha vai começar valendo. E aí não adianta chegar para acender a fogueira da festa junina da igreja, quem nunca foi na igreja, não adianta abraçar o pessoal que está trabalhando, fazendo serviço na rua, quando tu trabalhou a vida inteira dentro de um ar-condicionado. As redes sociais estão aí para mostrar quem é de verdade, quem tem trabalho e quem tem competência para assumir uma cadeira no Legislativo ou no Executivo Municipal. Então acompanhe as redes sociais do Novo. Quem ainda não segue a minha página, que está assistindo essa live agora, dá lá um seguir na nossa página. E daqui a pouquinho, os amigos aqui da igreja, né, vai ter uma live da Banda Imaculada. O Leandro vai conduzir, então acompanhe lá, @Banda Imaculada. Beleza, gente? Obrigado pela participação de vocês. Tentei interagir um pouco com as perguntas aqui, mas esse foi o Bruno Souza. Baita deputado, vale a pena conhecer e acompanhar o trabalho dele também, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.